Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao curso Proporcionalidade Corporal. Eu sou o professor Moacir Pereira Júnior, sou formado em Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício, Nutrição Esportiva, Treinamento Desportivo, Medicina do Esporte e Educação à Distância, Gestão e Tutoria. Além disso, sou mestre em Ciências do Movimento Humano, autor de 4 livros e criador de conteúdo online, cursos, eventos, palestras e canal no YouTube. Aqui na plataforma eu já produzi 2 cursos, Métodos e Técnicas de Treinamento na Musculação e Prescrição e Periodização do Treinamento Aeróbio. Tanto um quanto o outro, cursos que são com exemplos práticos para você melhorar o seu atendimento e a sua atuação profissional. No curso de Proporcionalidade Corporal eu vou abordar temas também práticos com você, para que você entenda tudo o que se refere ao somatotipo e à imagem corporal, e como você pode melhorar o atendimento e fazer com que o seu aluno, o seu cliente, o paciente ou um atleta goste cada vez mais de praticar exercícios físicos. Ainda saliento que eu sou uma pessoa que gosta muito de matemática, gosto muito de cálculos, até porque acredito que a matemática, os cálculos, explicam muito as questões da natureza. Tudo que envolve, inclusive o nosso corpo. Haja vista que, quando nós estudamos a proporção corporal, é importante que nós estudemos proporção áurea. O que significa? Da onde surgiu? Inclusive, é um tema que pouco se discute na educação física, pouco se sabe, pouco se fala. Mas a proporção áurea é algo extremamente fabuloso, pois explica e demonstra na prática diversos elementos da natureza, inclusive, mais uma vez, o corpo humano. Entender que o corpo ele é formado de proporções, de minuciosidades, faz com que você possa ajudar cada vez mais o seu aluno a se encontrar frente ao programa de exercícios físicos. Mas o que é essa proporção áurea? O que significa? E como nós podemos identificá-la na natureza? Bom, a proporção áurea consiste numa constante real algébrica irracional. É um número, uma sequência de números. É representada pela divisão de uma reta em 2 segmentos A e B, sendo que os cálculos envolvendo esses segmentos resulta em aproximadamente 1,618. A proporção áurea, também chamada de razão áurea, proporção divina, a proporção áurea ela foi identificada pelo matemático grego Fidias, que viveu entre o ano 480 e 430 a.C. Um grande nome importante na história da humanidade, que descobriu que existe proporções na natureza envolvendo esse número, chamado de número de ouro. Em sua homenagem, 1,618 é chamado de número de Φ, justamente porque ele identificou essa razão que acontece na natureza. Para você entender bem o que é essa proporção áurea, eu trago um exemplo prático, matemático mesmo, do que é a proporção áurea. Repare que aqui eu tenho uma reta, em vermelho. Eu tenho 2 segmentos de reta, um A e um B. O que consiste, de fato, um número de Φ? Em que, se você selecionar uma reta e dividir em 2 segmentos, A e B, esse segmento A dividido pelo B for 1,618, tem-se a razão áurea, a proporção áurea. Isso é tão fantástico e tão belo que se você pegar a reta toda e dividir pelo maior segmento, que é o A nesse caso, também vai dar 1,618. Ou seja, se você pegar o A e dividir pelo B, ou a reta toda e dividir pelo maior segmento, o valor vai dar o mesmo. Isso é proporção áurea. Em diversos elementos da natureza isso acontece, mas em muitos mesmo. Inclusive o Paternon, lá na Grécia, ele é estruturado na proporção áurea. Repare de ponta a ponta, por exemplo, o Paternon. Na horizontal, eu tenho aqui uma reta, desta ponta até esta ponta. Eu tenho diversos segmentos proporcionais do Paternon que, se eu fizer, por exemplo, um segmento A, tomando como base este segmento, onde tem-se uma outra reta a 90 graus, e esse aqui um outro segmento, vai dar 1,618, assim como outras dimensões que existem no Paternon. Proporção áurea, número de ouro, por exemplo, em uma das maiores obras da história da humanidade. Ainda, eu posso identificar isso, por exemplo, em quadros importantes, famosos, como a Mona Lisa. Você já sabe que a Mona Lisa foi pintada por um grande nome da história, o Leonardo da Vinci, em que é uma das obras mais belas que o ser humano já produziu. Mas bela
do quê? Bela de proporção. Toda ela tem a proporção áurea, a razão áurea, o número de ouro embutido. Justamente porque se sabe que essas razões, essas proporções, elas são belas por natureza. Como você pode perceber também no nosso universo, na galáxia, em que se você fizer a divisão do maior segmento pelo menor segmento no que acontece na galáxia, por exemplo, tem-se o valor 1,618. Vamos trazer então um pouquinho mais para a realidade do pessoal que gosta das redes sociais, que gosta dos games. Muito bem. A capa do Facebook, a entrada do Facebook é em proporção áurea. Se você pegar a tela e fazer uma reta de ponta a ponta, dividir aqui, por exemplo, os dados onde você coloca o nome, o seu primeiro nome, o último nome, a senha, entre outras informações para fazer o login, onde existe uma reta a 90 graus da tela principal, fazer o maior segmento pelo menor segmento, A dividido por B, vai dar 1,618. Se você pegar a tela toda e dividir pelo maior segmento, que é o A, adivinha? 1,618. Não acredita ainda? Muito bem. Vamos para o mundo dos games. Um dos maiores personagens famosos dos videogames antigos. Também em razão, em proporção áurea. Basta você fazer os devidos cálculos e você vai encontrar aproximadamente 1,618. Tudo bem, mas você deve estar se perguntando aí do outro lado da telinha o que isso tem a ver com a educação física. E o mais importante, o que isso tem a ver com a questão do corpo humano. Justamente porque veio um grande nome na história da humanidade, que eu já comentei ele aqui, Leonardo da Vinci, em seus estudos do homem vitruviano, identificando as proporções e as dimensões corporais, percebeu que existe essa proporcionalidade áurea no corpo humano. E eu posso dar vários exemplos, posso passar aqui com você uma aula de horas explicando todas as proporções que existem no corpo humano, respeitando a razão 1,618. Um exemplo para ficar claro. Se você pegar o segmento superior, o braço e o antebraço, e fazer essa divisão, e traçar uma reta, por exemplo, aqui do processo acromial, aqui no ombro, aquele ossinho que tem aqui no ombro, até a ponta do dedo médio da mão, que é a maior distância que existe, aí eu tenho uma reta, e eu fizer uma divisão em dois segmentos, um maior e um menor, segmento A e segmento B, maior e menor. Onde estaria o ponto de divisão? No cotovelo. Ou seja, se eu tiver um segmento A da pontinha do dedo até o cotovelo, que é o maior segmento, e um segmento B do cotovelo até o ombro, fazendo essa divisão um pelo outro, eu tenho aproximadamente 1,618. Se eu pegar todo o segmento superior, que é a reta total, e dividir pelo maior segmento, que é o segmento A, da pontinha do dedo até o cotovelo, adivinha? 1,618. Eu vou dar outro exemplo, membro inferior. Também isso acontece, onde a divisão da reta em dois segmentos é o joelho. Se você fizer a divisão do maior pelo menor, também vai dar 1,618. Acontece também com a altura do corpo humano, a estatura. O ponto máximo, que é o vértex, a pontinha da cabeça, onde está aqui o meu laser, até o solo, onde os pés estão apoiados, eu tenho uma reta. Se eu fizer uma divisão dessa reta em dois segmentos, onde eu tenho o umbigo, a cicatriz umbilical, como divisão desses dois segmentos, eu vou ter um segmento maior, que é da cicatriz umbilical até o solo, e um segmento menor, que é da ponta da cabeça até o umbigo, até a cicatriz umbilical. Se você fizer a divisão do maior pelo menor, chuta. Tem apenas uma chance para adivinhar. 1,618. Se você dividir o corpo todo pelo maior segmento, que é da cicatriz umbilical até o solo, 1,618. E eu posso exemplificar de outras inúmeras formas. Pode, por exemplo, olhar para o seu rosto, para a sua face, vértex e o queixo, reta. Onde eu divido em dois segmentos? A sobrancelha. Sobrancelha até o vértex, menor segmento. Sobrancelha até o queixo, maior segmento. Essa divisão de um pelo outro, 1,618. E assim, sucessivamente, entre tantos outros exemplos que o nosso corpo se constitui. E aqui eu estou falando apenas da parte externa do corpo, mas o nosso rim é assim, o nosso cérebro é assim, entre outros. A proporção áurea, a razão de ouro,
está na natureza o tempo todo. E no nosso corpo não é diferente. Eu tenho certeza que você já viu pessoas que parece que são pessoas estranhas porque têm o tronco mais achatado, têm as pernas muito grandes ou têm os braços muito compridos. Você já reparou que tem essa estranheza nos seus olhos quando você vê o corpo humano dessa forma, nessas características que eu te falei? Justamente porque é desproporcional. Então a beleza está nos olhos de quem vê. Quando você, por exemplo, repara um corpo humano, seja um masculino, um feminino, um adulto, uma criança, um adolescente, um idoso, o que é belo é aquilo que é proporcional. Por isso que entender como o corpo se constitui em termos de proporção é importante para que a gente trabalhe, por exemplo, questões de saúde. E entender por que as pessoas têm tanta dificuldade de praticar exercícios e estarem satisfeitas com o seu próprio corpo. Aí falando de um quesito mais estético, mas que vem do psicológico. Muito bem, se a gente olhar para a nossa área, para a área da educação física, por exemplo, e agora não falando tanto de 1,618, mas sim de proporcionalidade corporal, que vem lá dos estudos da antiga Grécia, podemos colocar isso no nosso âmbito prático, como por exemplo o IMC. O índice de massa corporal nada mais é do que uma proporcionalidade do corpo humano. É o entendimento do peso que o indivíduo tem pela sua estatura, a estatura em função do peso e assim por diante. Inclusive, o IMC ele é um indicador de saúde. Serve também para estimar percentual de gordura. Outra situação que nós encontramos na área da educação física em termos de proporção corporal é o índice de conicidade. Esse índice de conicidade ele também é utilizado como parâmetro de risco cardiovascular, onde o corpo humano se representa numa dimensão de duplo cone. Isso acontece quando existe uma distribuição de gordura na região central do corpo, o que é extremamente perigoso para a saúde. Então não é só uma questão estética, também é uma questão de saúde. Temos também a relação cintura-quadril, que nada mais é do que a divisão da cintura pelo quadril. E pegar esse valor encontrado dessa divisão e classificar o risco do aluno de acordo com masculino e feminino, com o sexo da pessoa e a faixa etária. Inclusive, nós temos formas de identificar isso diferente. Quando nós observamos, por exemplo, o feminino, a gordura ela é mais ginoide, que é uma distribuição mais na região do abdômen, na região do quadril, na região das coxas. No caso do homem, a gente tem uma gordura mais ainda na região da cintura e do abdômen. Quer mais exemplos de como é interessante estudar a proporcionalidade corporal e como você pode utilizar isso dentro da prescrição do exercício e no entendimento do ser humano com o seu físico em si? A imagem corporal. Por meio de estudos da imagem corporal, nós podemos relacionar com ansiedade, depressão, distúrbios alimentares, que hoje são bastante comuns, justamente porque há uma insatisfação acentuada com a sua imagem corporal, seja homem, seja mulher, e também há uma busca incessante por um corpo, entre aspas, perfeito. Nós temos hoje, inclusive, estudos mais específicos para o corpo feminino. O masculino também tem, mas o feminino, por exemplo, já a identificação do que nós chamamos de body shape, tipo corporal, em ampulheta, em retângulo, em triângulo invertido, em círculo e em triângulo básico, utilizando inclusive as medidas corporais para identificar esses tipos. As medidas, por exemplo, de ombro, peitoral, cintura e quadril. Por meio dessas proporções, das razões que existem entre estas medidas que eu comentei, é possível identificar em qual body shape, em qual tipo de corpo, uma determinada mulher se encontra. E aí que é interessante de você ter essa ferramenta para que você ensine o seu aluno, a sua aluna neste exemplo, né, a se ver melhor, a se entender, a se identificar. Isso não é ensinado. Portanto, cabe ao profissional de educação física também ter essa ferramenta em mãos para poder usar na sua prescrição do exercício. Você vai entender nesse curso a diferença entre insatisfação com a imagem corporal e distorção com a imagem corporal, por meio de análise simples, mas que poucos profissionais fazem. E hoje é cada vez mais importante fazer essas avaliações
porque elas têm relação com a psicologia, elas têm relação com a nutrição, que são áreas amigas da educação física. Portanto, vem aquele conhecimento interdisciplinar que é fundamental que você tenha, que é fundamental que você trabalhe e ouça os outros profissionais para melhor atender o seu aluno. E por fim, temos também o somatotipo, o qual vou abordar muito aqui nesse curso. Inclusive, vou explicar detalhadamente os 3 componentes do somatotipo, que são eles: a endomorfia, a mesomorfia e a ectomorfia. Você vai entender que somatotipo é algo que é modificável, não é exclusivamente genético, como muitos pensam. Não. Tem um componente genético? Sim, mas não é exclusivo. O somatotipo é perfeitamente modificável. Eu vou mostrar para você, eu vou inclusive explicar no Excel com o auxílio de planilhas dinâmicas para você entender como que você classifica o somatotipo atual do seu aluno, podendo inclusive ajustar as suas estratégias para melhor prescrever o treinamento, junto com outros indicadores. Obviamente que isso são apenas ferramentas adicionais, elas não são exclusivas e você não deve se basear apenas nestas variáveis para prescrever exercício. Mas eu costumo dizer o seguinte: quanto mais ferramentas você tiver nas suas mãos, melhor. Quanto mais conhecimento você tiver, o seu aluno é que vai ganhar com isso. Pois com certeza você vai ter mais subsídios para convencer o seu aluno a praticar exercício pelo máximo de tempo possível. Longevidade prática, que é o que nós queremos como profissionais. A proporcionalidade, ela é estudada, observada há milhares de anos por grandes nomes da história mundial. Tanto nos campos das ciências naturais como das ciências da saúde, nas artes, enfim. É sabido que a área da proporção corporal, medidas e avaliações, estudar os componentes do corpo humano é fundamental para que a sua prescrição tenha efetividade, tenha eficácia. Por isso, reforço, o propósito desse curso é trazer exemplos práticos. Vai ter muito cálculo, vai ter muita conta, vai ter planilha de Excel, mas eu tenho certeza que ao final desse curso você vai gostar, pois eu vou fazer o meu melhor e espero que, inclusive, você coloque todos esses conhecimentos que você absorver aqui nesse curso na sua prática profissional. Beleza? No próximo vídeo eu vou falar sobre o que é somatotipo, como surgiu e a explicação introdutória dos 3 componentes. Muito obrigado pela atenção e te encontro na próxima aula. Um abraço.